Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu sou o Padre Jean, Padre missionário na Comunidade Missionária Providência Santíssima. Sou vigário paroquial na Paróquia São Francisco Xavier, aqui na Diocese de Piracicaba. Eu tenho a intenção de trazer a vocês, neste domingo, dia do Senhor, alguns pilares, algumas reflexões para que possa te ajudar ao longo deste domingo, dia do Senhor, para que você possa se preparar, para que você possa ter a graça de Deus, do Espírito Santo, para viver bem cada momento que antecede a sua ida até a igreja para celebrar a Eucaristia, dia do Senhor, para agradecer e bendizer o nome dele por tudo que ele realizou na sua vida. Então, nós estamos no segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Então, hoje nós temos a graça das 15 horas, nos encontrarmos diante do quadro de Jesus Misericordioso, fazer as nossas orações, alcançar do coração de Jesus as suas misericórdias para a nossa vida e também na intenção de alguém que você queira rezar nesse domingo. Pois bem, as leituras que nós temos em mãos do domingo, desse domingo, na primeira leitura, deixa eu colocar aqui para vocês, do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 32 a 35, depois o Salmo 117, que nos convida a dar graças a Deus em todos os momentos da nossa vida. Percorreremos também pela primeira carta de São João, no capítulo 5, versículos de 1 a 6. E por fim, chegaremos ao coração da liturgia, né? A palavra de Deus proclamada, que é o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Eu falarei com vocês sobre 6 pilares que está dentro do Catecismo da Igreja Católica. Por isso eu estou com o Catecismo da Igreja Católica em mãos, para que nossa reflexão possa ser norteada como uma catequese, né? Algo que não é palavra do Padre, mas é palavra da Santa Mãe Igreja. Então, veja, na primeira coluna que nós iremos analisar aqui, dentro da liturgia de hoje, nos falar sobre as aparições de Cristo ressuscitado. Então, as aparições de Cristo ressuscitado. Quero chamar a atenção já de primeiro momento. Jesus não apareceu a primeira vez a sua ressurreição para Pedro e nem para os seus apóstolos. Jesus aparece para Maria. Maria é aquela moça que vivia a sua vida possuída, endemoniada por tantos espíritos. A palavra de Deus fala de 7 espíritos, nos menciona, então, que há os 7 pecados capitais. Nós conhecemos, são pecados de cabeça, que origina, então, os outros pecados. Então, Jesus aparece para essa mulher que vivia uma vida endemoniada, distante de Deus, sujeita, presa, cativa, aprisionada, humilhada, rejeitada, enfim, uma mulher que não tinha uma alegria. Então, Jesus aparece para ela. Depois, Jesus, em um outro momento, aparece para os discípulos, porém, eles têm ainda uma certa restrição, o coração ainda um pouco congelado sobre esta nova mensagem traduzida por Maria, a quem Jesus aparece por primeiro. E depois, em outro momento, aparece para todos numa sala, numa refeição, e também então é convidado por Jesus a tocar nas mãos, ou melhor, tocar nas feridas de Jesus. E aí então nós temos aqui a experiência das aparições de Cristo após a sua ressurreição. Então, qual é o momento que nós nos encontramos? Na aparição para Tomé, que é o Evangelho de hoje que nós ouvimos. O coração do Evangelho é que Tomé, após feito a experiência e acreditar na ressurreição, a sua fé então aumenta. Então aqui nós temos a graça, a presença santificadora de Cristo ressuscitado, que na liturgia alimenta a nossa fé, a nossa esperança. E essa seria a segunda coluna. Então na segunda coluna nós temos o quê?
a presença santificadora do Cristo. Jesus santifica o ambiente onde ele está e traz ali na sua ressurreição o aumento da fé, o aumento da esperança de um povo novo, um povo restaurado a partir da sua ressurreição. Também a liturgia de hoje nos convida a olhar no Catecismo da Igreja Católica a terceira opção, a Eucaristia Dominical. Então é nessa ceia atualizada, agora onde Jesus aparece para os seus, domingo, dominical, onde Jesus se revela. Então onde ele vai se revelar na atualidade hoje da nossa vida? Nas igrejas. Na Igreja Católica, onde nós celebramos a nossa fé, celebramos a vida comunitária, celebramos o perdão, a reconciliação. Igreja é lugar de festa e perdão, de reconciliação. Então é nessa igreja dominical, onde nós celebramos a Eucaristia, o mistério da ápice da nossa fé, que o Senhor então se manifesta. Como? Na Eucaristia, ao partir o pão, os olhos dos discípulos reconheceram o Mestre. Então é nessa experiência que o Catecismo da Igreja nos convida. A Eucaristia Dominical é um lugar do encontro, da ressurreição e dos homens e mulheres novos a partir da ressurreição da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto pilar, meus irmãos e minhas irmãs, que nós queremos ver, está dentro dessa dimensão do nascimento na ressurreição. Então o que o Catecismo da Igreja nos fala? Que o nosso povo, agora pela ressurreição do Senhor, é um povo novo, renascido da ressurreição do Cristo. Um povo, homens, mulheres novos no Espírito Santo, na graça da ressurreição de Cristo. Então, dentro dessa dinâmica, nós compreendemos que nós não podemos voltar e ser as mesmas pessoas, precisamos mudar de vida, mudar para uma vida nova, renascida da graça, do sacrifício da cruz que nosso Senhor Jesus assume por cada um de nós, esse mistério. Depois, no quinto pilar, o Catecismo da Igreja Católica nos convida a viver a dimensão do perdão e dos pecados. Então nós cremos no perdão e nós cremos na absolvição dos pecados. Isso está no Catecismo da Igreja Católica e ele nos convida a viver e a tomar posse. Então, como está a sua vida sacramental? Você tem buscado Deus? Você tem ido aos sacramentos? Você tem se confessado, cuidado da sua alma? Como você se encontra? Precisa dessa manutenção, desse bem-estar espiritual na sua vida. E essa dinâmica de acreditar no perdão, na remissão dos pecados, nós encontramos nas leituras de hoje, na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus por nós. E por último, o último pilar, nós temos a comunhão nos bens espirituais. O que é esses bens espirituais? É a graça. São os sacramentos que a Igreja nos propõe. A Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus. O sacramento da reconciliação, denunciar e anunciar os nossos pecados, as nossas limitações. É viver os sacramentos tomando posse da nossa condição de filhos, o batizado, tomando posse e renovando todos os dias o sacramento do crisma que nós assumimos no compromisso com a Igreja. Então, qual que é o seu papel e meu papel dentro da liturgia desse domingo? É tomar posse das aparições do Cristo, me encontrar em qual delas eu me vejo. Depois é santificar a nossa vida com a presença do Espírito Santo, do Cristo ressuscitado, a partir da sua palavra, anunciada, proclamada para cada um de nós. É buscar na igreja dominical o corpo precioso de nosso Senhor Jesus. E aqueles que podem fazer a comunhão comum e que aqueles que não podem façam a comunhão espiritual. Depois nós temos a ressurreição de Cristo, um homem novo, uma nova criatura, que nos faz viver filhos amados de Deus, acreditando que Ele pode perdoar e nos perdoa de fato os nossos pecados, as nossas mazelas e buscar estar na comunhão espiritual dos bens do Senhor. O Senhor abençoe o seu dia, esse domingo,
o domingo da divina misericórdia. Que o Senhor te dê a graça e a força, meu irmão, minha irmã, para viver a sua vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.